É só jogar no chat GPT ou procurar no YouTube. Então dá uma lida nisso aqui. Quando você terminar de ler, você me fala. Me diz aí o que você acha, né? Pode ser, o que pode não ser. Beleza? Tá bom. Então tá bom. Também não souber nada, é só me falar, não tem problema. É que eu realmente não lembro, tipo, dessas coisas, sendo bem sincera. É só falar. A ciência busca, através da proposição de ideias e de hipóteses, isso aqui me parece bem teórico, né? E com formulação de teorias, explicar um conjunto de fenômenos observados na natureza. O avanço da ciência acontece quando as teorias são revisadas e reformuladas, pois não explicam mais os resultados experimentais. Em relação à evolução da teoria atômica, não tem conta, né? Em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por elemento radioativo. Escreva os resultados que deveriam ser observados por Rutherford. Essa aqui é uma questão bem histórica, né? Se houver distribuição homogênea das cargas. Muito bem. Então anota aí. Na verdade, não precisa anotar nada, né? Eu vou te mandar depois. Eu vou escrever aqui a resposta, o que deveria ter acontecido. Né? Se tivesse a distribuição homogênea. Se tivesse a distribuição homogênea, que é o tal do modelo de Thomson, né? Thomson, tem outros modelos, né? O Rutherford teria observado que todas as partículas alfa atravessariam a lâmina, sem desvios, ok? Porque a coisa é homogênea. Então, não deveria ter, vamos dizer assim, uma região que cause efeitos diferentes de outra região, certo? Uhum, entendi. Sei lá, dar um tiro na água, né? Independente do lugar que eu dei esse tiro, vai acontecer a mesma coisa com a bala, né? Com o projétil. Porque a água é homogênea, ela não tem regiões mais densas, menos densas, certo? Certo. Tipo numa piscina, assim, né? Muito bem. Sem desvios significativos, no caso. Muito bem. Então o motivo é esse. É isso que ele veria. Mas não foi bem isso que ele viu. Então vamos para a segunda question. O que ele viu, né? Essa é a pergunta. Vou colocar aqui. Bem, ele deveria ter visto uma coisa. Então, ele viu o contrário. Escrever qual é o contrário, então. Bem, aconteceram algumas coisas nesse experimento famosíssimo aí. A primeira foi, a maioria das alfa, as partículas alfa, atravessou sem desvios significativos, o que de certa forma era esperado, né? Foi uma coisa que aconteceu, é um fato também, não dá para jogar fora que aconteceu que de certa forma se imaginava que ia acontecer no modelo de Thomson, mas aconteceu mais coisas. Uma pequena fração das partículas sofreu desvios acentuados ao passar pela lâmina. Isso eles não estavam esperando, né? Como eu falei agora há pouco. E, finalmente, pouquíssimas partículas foram completamente refletidas. Isso, de fato, eles não estavam esperando. Retornando na direção de onde vieram. Imagina você dar um tiro na água e a bala voltar, né? Ele pensou que ia ser tipo dar um tiro na água. Mas não foi, né?
Muito bem. Então, o que que ele concluiu com isso, né? Tem uma conclusão bem interessante, a gente fala até hoje, né? Vamos dizer assim. Ele concluiu uma palavra meio forte, né? Mas ele indicou, vamos dizer assim, que a maior parte do átomo é espaço vazio. Isso você já deve ter ouvido falar, né? Já. Se o núcleo for uma bola de futebol, o elétron vai estar lá na arquibancada. Todo o resto é vazio. Tem uma historinha assim, né? Você já deve ter ouvido falar isso. E que existe uma região central muito pequena, que é o núcleo, né? Densa e positivamente carregada. E chamamos de núcleo, né? No núcleo, a gente tem, dependendo do átomo, né? Bem, só o hidrogênio não tem nêutron, né? Mas eles têm prótons e nêutrons dentro do núcleo, certo? E os prótons e nêutrons são muito mais pesados, 1000 vezes mais pesados que um elétron. Beleza? Então é exatamente isso. É uma bola de futebol no meio do estádio, o elétron vai estar lá na arquibancada. Tá bom? Uhum, entendi. E esse elétron, né, no caso da arquibancada ali, é uma coisa 1000 vezes menor que a bola de futebol. É tipo uma. Menor que uma peca. Sabe o que é uma peca? Não. Muito enza, muito enza. Mas uma peca é uma bolinha de vidro bem pequena. Ah, Ah, vamos para a próxima. Vamos para 2. Ah, 2 agora já fica barra pesadíssima já. Porque, bem, envolve umas coisas aí, né? Deixa eu colocar aqui. Envolve umas continhas, umas camadinhas eletrônicas. E por aí vai. Não é mesmo? Então, vamos lá, senhorita. Tá pedindo, né, de acordo com os negócios aqui para ganhar nota. Distribuição eletrônica, subnível de maior energia, camada de valência. Muito bem. Bem, então, os nomes aqui, eles indicam, né, meio que o que é cada coisa. Distribuição eletrônica, como os elétrons se distribuem, né? uhum. Esses SPs, coisa arada aí, são, vamos dizer assim, formatos da nuvem eletrônica. Mas é só seguir uma tabelinha lá, né, que a coisa funciona. Subnível de maior energia é mais ou menos isso também. E a camada de valência é a última camada, né, a camada mais externa do átomo, tá bom? O subnível de maior energia, só para ser um pouco mais preciso na minha fala aqui, vai ser a último elemento da distribuição eletrônica que vai aparecer, tá bom? Que aqui a tua colega errou. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica? Uhum. Tá. Primeiro vamos pegar aqui o diagrama de Linus-Pauling. Trazer um aqui para minha telinha. Esse aqui tá bom, né? Deixa eu pegar aqui. Então tem esse bichinho aqui que você tem que saber lidar com ele. É basicamente seguindo a sequência, né? Resumidamente, assim, se você seguir a sequência, você não vai ter muitos problemas. Vai errar bem pouco, tá bom? Sim. Então, pergunta. Você acha que conseguiria fazer? A distribuição eletrônica? É, desse níquel 28 aqui. Acho que sim. Opa, gostei. Então tenta, se errar, errou, tá bom? Manda a foto quando terminar, pode ser? Ah, tá bom. Então tá bom.
Mandei. Opa. Ó, quando você mandar, você manda a foto virada. Ah, tá. Vamos ver se tá certinho. Tua amiga errou feio ali, né? Você é louco. Cara, graça, travou tudo aqui. O que aconteceu que não tá batendo cópia? Meu Deus. O PC custou 15 mil reais e trava um programa de 100 megabytes. Anyway, tá aí a nossa distribuição. Deixa eu só pensar se ela tá certa. Perfeito. Não vou nem comentar, então. Você é boa em fazer isso. Bem, quem que é o subnível de maior energia? Se fosse para colocar a resposta assim, qual seria? O 4S2? Por que você acha que é ele? Porque ele é o tipo, maior número da distribuição eletrônica, sabe? Tipo, Ah, é não sei se... verdade. Isso mesmo. 4S2. O subnível de maior energia costuma ser o último nível, né? É preenchido. Então seria o 3D8, né? Certo? O subnível de maior energia? É. Ah, tá. Veja, você confundiu as bolas aqui. Uma coisa é o subnível de maior energia, que é esse mano aqui. Outra coisa é a camada de valência, Ah, sacou? Então, assim, a menos que eu esteja muito louco, o subnível de maior energia é o 3D8. Então, resposta da B ali, 3D8. E a resposta da C, a camada de valência. Bem, a camada de valência é a camada mais externa do átomo, né? que é o Eu falei. 4S2. Exato. Né? Só para completar, é aquela com o maior número quântico principal, ou seja, o maior N. Para o níquel, a camada mais externa é a camada 4. É o maior N, né? Então, a camada de valência é o 4S2, né? Beleza? Uhum. Então, tua amiga errou feio aí. Conseguiu errar tudo. Impressionante. Muito bem. E então você tome cuidado também. Uma coisa é subnível de maior energia. É o último. Acabou. Camada de valência é o maior número quântico, que no caso é o 4. Decorado? Uhum. Tá bom, então não vou nem escrever aqui. Where are your tests? Just a second. Caramba, tá aqui. Agora é aquelas coisas lá com número de nêutrons, número de prótons. Nossa, eu lembro que eu errei. Eu fiquei, tipo assim, tentando fazer até o final com essa missão. Ah, é? Coisa louca. Bem, agora você tá um pouco mais fortinha, né? Então dê uma lida aí, vê se você tem ideia de como começar essa, beleza? Uhum. Então beleza, vai lá. Esse aí eu não entendi nada. Tá bom. Ah, semelhança atômica é uma propriedade ou característica obtida a partir de um estudo comparativo realizado entre os átomos e elementos químicos iguais ou diferentes, na qual avaliamos as igualdades e as diferenças apresentadas por eles. Meu,
Isso aqui é para vocês acostumarem para o Enem. Um monte de texto assim que não ajuda em nada. Número atômico, número de massa, número de nêutrons. Dados os átomos, Turusbango, Turusbaco, sabe-se que X e Y são isótopos. E Y e Z são isóbaros. E X e Z são isótonos. Claro que cada uma dessas coisas aí tem uma característica, né? O que é um isótopo? O isótopo, ó, pensa no P, né? Isótopo. Tem a ver com próton, sacou? Então, vamos Sim. colocar. Vamos lá. Isótopo. Mesmo número de P, próton. É de prótons. Ou número atômico, né? O que a gente chama de número atômico. Mas com número de massa, que normalmente a gente chama de A, diferente. Sacou? Sim. Então, amiga, o que é um isóbaro? É o contrário? O contrário é meio genérico. Me fala aí com as suas É, palavras o que é. ele tem o mesmo número de massa Maravilha. com um número de prótons diferentes. Isso. Isóbaro. Sacou? Isóbaro. Número de massa. A. E um isótono. O que é um isótono? Isotônico. Bem, é o mesmo número de nêutrons. Mas com Z e A diferentes. Isótono. Nêutron. Sacou? Uhum, entendi. Muito bem. Então, quem é que nós temos na brincadeira aqui? Tem o átomo X, que é esse maninho aqui com... ele colocou A aqui e B aqui. Esse outro, C aqui, 2C aqui, e esse outro, né? Muito bem. Daí ele falou algumas coisas, né? Então aqui, o X e o Y são isótopos, ou seja, tem o mesmo número de prótons. E assim vai, né? Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, determine o número de nêutrons de Y e Z. Então, a gente já sabe qual é o número de massa do X. Ou seja, o Azinho é 40. Sacou? Sim. Bem, se o Azinho é 40, isso aqui não nos ajuda em nada nesse primeiro momento, mas ele falou que o átomo X e Y são isótopos. Isótopos têm o mesmo número de prótons, né? Sim. Isso. Agora, o que é igual, então, para esses caras? Vamos pensar. Tem alguma letrinha aqui que é igual para os dois, né? Sim. Será que é? Porque quando a gente olha para o nosso queridinho aqui, por exemplo, o número de massa do X é o Azinho, né? Beleza. Então, o B é o número atômico. Ou seja, o número de prótons. Sim. E, por consequência, o número de nêutrons vai ser A menos B. Sempre. Pro outro cara aqui, a gente vai ter que concluir, então, como eles são isótopos, esses dois aqui são iguais, né? Sim. Então, B igual a 2C. São isótopos, tem que ser igual. Entendeu? Então, tu vai, tipo, igualando as coisas e você vai ter algumas equaçõezinhas que envolvem A, B e C. E D, né? Tem o D aqui também ainda. Daí, com esse monte de equaçõezinhas, você consegue encontrar o valor de cada um deles. Sacou?
Por exemplo, outra coisa aqui. O que mais a gente pode fazer aqui? Pô, tem tanta coisa. Por exemplo. Eu não queria te entregar, né, a resposta assim. Mas, aqui, ó. Y e Z são isóbaros. Isóbaros é o que No mesmo? número de massa. Número de massa. Y e Z. Então, significa que isso é igual a isso, né? Que é meio esquisito, para falar a verdade. Porque como é que C é igual a C mais 2? Não faz muito sentido, né? É. Eu acho que tá meio estranho, assim, a escrita do teu professor. Ou eu devo ter entendido alguma coisa errada, sei lá. Caramba. Y e Z são isóbaros, mesmo número de massa. Se o número de massa é o cara de baixo, o professor deveria ter deixado mais claro se é o número de baixo ou o número de cima, né? Caramba. Tá estranho demais isso aqui. Ah, Z são isótons. O número de massa do Y é C. O número de massa do Z é C mais 2. Tá, eu vou fazer essa questão. Tu só olha, beleza? Tá bom. Depois tu me pergunta alguma coisa se precisar. Vou apagar aqui algumas coisas que eu já escrevi pra gente começar do nada mesmo. O professor avacalhou nessa. Então, X e Y tem o mesmo número atômico. Estranho. Cara, isso aqui tá muito esquisito. Tá muito esquisito isso aqui. Tem alguma coisa muito errada aqui. Ah, eu vou ter que pular isso aqui. Tem alguma coisa errada. O professor escreveu alguma coisa errada. Vamos pra próxima. Depois eu penso, tá? Depois eu vou voltar, não se preocupa. Acho que é Tá por isso que tu bom. ficou viajando na prova. Eu tipo, fiquei até o final fazendo ela e não deu certo. Pois é, tem alguma coisa muito esquisita. Só que. Não, tem mais uma questão aqui. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui. Beleza. A tabela periódica é o modelo criado para organizar e agrupar todos os elementos químicos já descobertos pelo ser humano. Cada quadrado que compõe a tabela especifica o nome de um elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Tá, e daí? Tá. Vou pegar o resto aí. Sais minerais são nutrientes importantes para a formação de nutrientes. Pô, essa provinha tava treta, hein?
Funcionamento de organismos de diversas áreas, auxiliando manutenção geral dos ossos e músculos. Blá, 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 blá. Determine o período e a família do elemento selênio na classificação periódica. Justifique sua resposta, fornecendo a distribuição eletrônica, que me parece que você sabe fazer bem, e escrevendo a justificativa da sua resposta. Ok? O selênio é o 34, de acordo com o negocinho aqui. Será que você consegue fazer? Acho que sim. Tá bom. Começa me mandando aí a distribuição eletrônica enquanto eu vou pensando na outra ali, tá? Tá bom. Mandei. Caramba, você é muito boa nisso. Ah, tudo perfeito. Muito bem. O que mais ele fala aqui? Período. Período tem a ver com a camada mais externa, né? E aí, qual que seria o período? Sabe o que que é período, para começar? Não lembro. Ah, o período. Bem, o período é a camada mais externa ocupada. Que no caso são os números da frente. Como você pode notar na sua decomposiçãozinha aqui, é o 4, não é mesmo? Uhum. Isso. Então você justifica dessa forma. Você vai falar, é o númerozinho da frente maior. Família. Isso aí é o quê? Tem algumas famílias, né? Sim. Aí é o que a gente chama de calcogênio, não é mesmo? Por que que ela é uma calcogênio? Porque tem 6 elétrons na camada de valência. Veja só os 6 elétrons aqui. Certo? Certo. Muito escreve, porque essa você não vai lembrar. Ah, família. Calcogênio. Pois tem 6 elétrons na valência. Right? Sim. Nothing to do. Além disso.
Então, legal, uma vez que você sabe fazer a decomposição é a parte difícil, sacou? O resto é decoreba. Felizmente tem que decorar algumas coisas, né? É, História, que nem geografia, todas as matérias, assim. Muito bem. Vamos para outra. Tem outra. Tem a 5. Juro pra você que eu tô pensando ainda naquela lá, hein? Ah, essa aqui, sei lá, parece meio easy, mas pode ser que eu esteja viajando também. Só tá pedindo para dizer o cálculo para o número de elétrons e de nêutrons do átomo de iodo. Tudo bem. Tá aí o nosso iodo, cheio de coisa ali. E aí, será que você consegue encontrar a quantidade de elétrons e de nêutrons baseado nos numerozinhos que ele deu aqui para nós? não sei. Não sabe? Bem, a gente já conversou sobre o fato do menor número ser o número atômico. Então, o Z dele é 53. E o maior número é o número de massa. Porque o número de massa é a soma, vamos dizer assim, dos prótons e dos nêutrons. Ok? Uhum. Muito bem. O número de nêutrons é o mais óbvio aqui. Por quê? Porque ele quer saber simplesmente quantos nêutrons tem nesse átomo neutro. Um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de nêutrons para o número de elétrons. Ok? Então, como o átomo é neutro também, obviamente, ele é neutro eletricamente, né? Então ele tem a mesma quantidade de prótons. Sacou? Uhum. Muito bem. Então vamos lá. Quantos elétrons tem? Então, vamos começar com os elétrons, né? Acho que eu falei besteira, mas vamos lá. Ele é neutro, é um átomo neutro. Então tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então a quantidade de elétrons, vamos chamar assim de Ne, número de elétrons, tem que ser a mesma quantidade do número de prótons, que é 53. Acabou. Concorda comigo? Sim. Veja, você tem que entender o que é uma coisa neutra. Você é neutra, certo? Por que você é neutra? Apesar de você ter elétrons no seu corpo. Afinal de contas, você é feita de matéria, né? Sim. É neutra porque, apesar de você ter elétrons no corpo, você tem a mesma quantidade de prótons. Esse átomo também. Todos os átomos, eles são originalmente neutros. Por isso que eles são estáveis. Eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, como o enunciado deixou muito claro para a gente que a gente tem 53 prótons, então a gente tem que ter 53 elétrons. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Agora, o que que é a quantidade de nêutrons? Como eu falei para você agora há pouco, o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. Então eu tenho essa quantidade de número de massa. De novo, o número de massa é igual aos prótons mais os nêutrons. O número de massa é 131. O número de prótons é 53. Então, para encontrar o número de nêutrons, é só fazer uma conta de menos. Certo? Certo. Então faça aí e me diga quanto é. Setenta e oito. Então tem 78 nêutrons. Muito bem. Então N igual a 78. Então essa aqui era a mais for dummies, ou seja, mais easy de todas. Que era só fazer essa continha de menos e entender que o átomo está neutro. Ok? Uhum. Então, me parece que quase todas as questões estão feitas, só falta aquela lá, né? É. É, muito bem.
Agora, vamos lá. Vou voltar para aquela porcaria de questão. E tá me estressando um pouquinho. Mas vamos nos basear no que o prof escreveu nessa última. Acho que a gente, começando do zero, né? Resetando o cérebro, ajuda. Ou o teu prof errou mesmo e daí não tem o que fazer. Ele tá colocando o número de massa em cima. Então o número de massa é B, na verdade. Sacou? Então B é 40. Ah, tá aí. Eu que comi bola, eu acho. B igual a 40. Ok? Sim. E de modo geral, o teu prof está fazendo assim: número de massa, número de prótons, né? Veja aqui, ó, número de massa, que é sempre o maior, porque, de novo, é a soma dos prótons com os nêutrons, certo? E embaixo, número de prótons só. Right? Sim. Então, B é 40, filha. Agora ele está falando aqui, XY são isótopos. Isótopos são a mesma quantidade de prótons. Prótons, né? Então, o que a gente pode tirar dessa frase maravilhosa aqui? I, A igual a C. Y e Z são isóbaros. Isóbaros. O que é isóbaro mesmo? Mesmo número de É massa. mesmo. Isso. Então é o número de cima. Nós estamos falando do Y e do Z. Então os números de cima é o 2C e o D. Então 2C igual a D. Beleza? E X e Z são isótonos. Isótonos têm nêutrons iguais. Não é mesmo? Isótono. X e Z. Agora vai sair. Bem, o que é nêutron, né? A gente já entendeu que nêutron é o número de massa menos o número de prótons. Isso é a quantidade de nêutrons. Ok? Então, no X, a quantidade de nêutrons é esse menos esse. É sempre isso, né? Nêutron é sempre isso. D menos A. E no Z, obviamente, é D menos 2C. C mais 2. D menos C mais 2. Tu entendeu? É a mesma conta que a gente fez antes aqui aqui, claro, né? Eu escrevi o número de massa igual a prótons mais nêutrons. Como eu estou interessado em igualar, ó, os nêutrons, então eu já escrevi aqui a quantidade de nêutrons. Que B é o número de massa, menos A, que é o número de prótons. Beleza? Sim. Entendeu, né? Então isso aqui na prática é o número de nêutrons do X. Esse aqui na prática é o número de nêutrons do Z. Então, nós temos aí um monte de informações interessantes. Porque agora que você tem tudo isso em mãos, agora virou uma conta de escolinha lá do 7º ano, 8º ano da escolinha. Por quê? Porque nós temos 3 equações com 3 incógnitas. Quem são as 3 incógnitas? O A, o C e o D. Então, de alguma forma, você tem que fazer substituições, né? Veja que nós temos algumas substituições bem legais. O A é igual a C, o D é igual a 2C. Então, eu consigo deixar todo mundo em termos de C, sacou? Isso a tia ensinou lá no 7ª série, 8ª. Isso aí era pra vocês saberem. Mas eu faço aqui e depois eu te peço pra fazer uma parecida, tá bom? Tá bom. Mas por enquanto tá entendendo, né? Tô. Tá. Então a gente já sabe que B é igual a 40, esses dois caras. Então agora eu posso pegar essa equação e fazer essas substituições dessas coisas que eu acabei de notar. Então veja só, né? B é igual a 40, tô trocando B por 40. O A é igual a C, tô trocando o A por C. O D é igual a 2C. Troquei o D por 2C. Agora a única coisa que você precisa fazer é achar o valor do C. Você pode isolar o C nessa continha de matemática básica e pronto, né? Achou o valor do C. Uma vez que você tiver o valor do C, é só colocar ele aqui e aqui, que você encontra o valor do A e do D.
daí você vai ter o valor de todas as letras. A, B, C e D, sacou? Então, a única Uhum. coisa que eu vou pedir para você aqui, para ver como é que tá até a tua matemática básica, é resolver essa conta aqui. Pensa que o C é X, tá bom? Né? A gente isola X normalmente, certo? Então, tu quer isolar o C aqui. Né? Mas se quiser trocar pela letra X, pode trocar, tá bom? Eu acho que tu vai se sentir mais familiar. Mas faça do jeito que você achar melhor. Mandei. Subarashi. Vamos ver aqui. Você trocou por X mesmo. Vamos ver. Vocês, alunos, tá doido. Vamos ver se tá certa a continha. Se tiver certo, tá de boa. 40 menos x igual a 2x menos x mais 2. Daí. Você fez aqui, filha. Você passou todo mundo que tem x para um lado. Legal. Que coisa confusa. Que é isso? Esse menos 2x aqui, eu vou dizer que é esse. Só que menos 4x de onde? Parece meio esquisito. Fez do jeito mais confuso possível essa conta. Ó, como é que eu faria? Copiei. Vou trocar o sinal aqui, simplesmente, para tirar do parêntese, sacou? Ah, entendi. Daí eu posso resolver essa conta aqui também, só para ficar mais simpático. 2c menos c, c. Agora eu passo quem tem c para um lado, quem não tem para o outro. 40 vem para cá, o menos 2 vai para lá somando. Esse c fica aqui, esse c vai para lá somando. Você não pode mais errar esse tipo de conta, tá? Tipo, não tem mais essa opção. Porque isso aqui é a matéria lá do 7º ano. Isolar X é a coisa mais importante da matemática. É tipo você tentar juntar sílaba no português e não conseguir, sacou? Todas as contas em física, química e matemática vão ter isolamento de X, todas 100%, todas elas. Então você tem que saber isolar o X.
Eu recomendaria que a gente fizesse uma aula só disso, de tão importante que é isso, tá? Para que você nunca mais erre. Porque ali não foi um erro de desatenção. Se fosse só desatenção, tava de boa. Ok? Ah, Entendi. 40 mais 2 é 42. Aqui dá 2C. Passa dividindo. 21. Ok? Então, agora que a gente sabe isso, você pode concluir a resposta, né? O que que ele está pedindo aqui? Determine o número de nêutrons de Y e Z. Tá bom? Uhum. Então, tá aí os nossos átomos, Y e Z. Deixa eu apontar aqui. Tá aqui o valor do C, que, como eu falei para você, tem uma série de relações aqui que envolvem o C, tem o B aqui também. Então, quando você tiver a resposta, você me manda uma foto com a resposta como se fosse para a prova, entendeu? A prova tá te perguntando uma coisa. Eu quero ver como é que você vai escrever essa resposta do seu professor. Eu posso te dar alguma dica de como escrever melhor, tá? Uhum. É pra falar quanto vale o D e o A, né? Interprete a pergunta e me coloca a resposta. Eu vou dizer se está certo ou não, tá? Mandei. Vamos ver. Bem, você acha que seu professor ia aceitar uma resposta como essa? Então, porque, tipo, é que eu não sei meio como dar uma resposta mais completa que isso. Tem que dizer com palavras, poxa. O número de nêutrons de Y é tanto, o número de Z é tanto. Até É porque porque, tipo, a quando cabeça geralmente é, eu coloco. Porque, tipo, o meu professor, ele quer respostas, tipo, de um jeito específico. E quando a gente escreve, ele odeia que escreva, ele prefere, tipo, sabe, ser mais objetivo. ok, mas eu olho para essa resposta e não sei do que tu tá falando. A é 21, o que que é A, o que que é 21, é do Z, é do Y, não sei, entendeu? Você tem que escrever um pouco melhor, poxa. É só escrever Y, daí do ladinho, então você coloca as respostas. Pois Z, do ladinho, então você coloca a resposta. Do jeito que tá assim. Não sei o que que é A. Tá, A é o. Não sei o que é A. Sacou? Entendi. Então reescreva aí.
Nossa, eu não sei como montar, tipo, fiquei confusa. Pô, cara, você pode ser um pouco criativo, hein? Você já tem as respostas? Na verdade, as respostas que você me deu estão tudo erradas, né? Mas beleza. Vou salvar aqui. Olha só, tipo, eu não entendo, cara. É só escrever assim, ó. Ele quer saber o número de nêutrons do Y. Aí você escreve Y. Y. Aí você coloca o que é o número de nêutrons. Nêutrons é igual ao número de massa menos os prótons. Aí você olha para o Y. A gente já descobriu tudo, né? O número do Y é 2C, né? O número de massa. 2C. O C é 21. Então, 2 vezes 21, 42. O número de prótons é o próprio C, que é o 21. Pronto, o número de nêutrons é 21. Concorda comigo? Sim, Agora a mesma coisa para o Z. Quem que é o número de massa do Z? Quando a gente olha aqui, é o valor do D. E de acordo com a parada, é 2 vezes C, ou seja, 42. Quem que é a quantidade de prótons? É 21 mais 2, ou seja, 23. 42 menos 23, 19. Acho que assim tá bem mais claro para o professor qual que são as respostas, né? entendi. Beleza. Então tá bom. Você, apesar de seu professor ter dito que não gosta que escreva, você também não pode deixar a resposta jogada, né? Tipo, tem que indicar o que é cada coisa. Do jeito que você escreveu ali, apesar de você estar. Parte da resposta está certa no que você escreveu, tem como saber do que você está falando ali, sacou? Entendi. Treinar esse negócio de como colocar a resposta. Então tá bom. Tem bastante tempo até a prova, né? Então até lá dá para melhorar 1000%. A gente se fala. Tchau, valeu! Tchau, tchau, obrigada.